Saudações, alunos da primeira série! Estamos começando mais uma aula de História, uma aula que damos continuidade ao nosso estudo sobre o Egito Antigo. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Primeiro, identificar a organização do calendário anual de trabalho egípcio, baseado no ritmo das águas do Rio Nilo. Segundo, apontar o Rio Nilo no imaginário do Egito Antigo. O que eles imaginavam, o que eles tinham na mente sobre o rio, como que eles interpretavam ele, enquanto um norteador do ritmo da vida do Egito. A vida deles era diretamente dependente do Rio Nilo. E nós vamos tentar entender por quê, qual que era essa grande importância. E por último, reconhecer as especificidades do trabalho agrícola no Egito Antigo. Como era feito, quais instrumentos eles usavam para fazer todo esse trabalho agrícola. Então, vamos aí para o nosso conhecimento prévio, lembrar aí das aulas anteriores sobre o Egito. E eu pergunto para você, você lembra onde está localizado o Egito? Você lembra quais características do Rio Nilo se relacionam ao desenvolvimento da sociedade egípcia? Vocês lembram? Vamos responder aqui. O Egito Antigo está localizado no norte da África, às margens do Rio Nilo, que cruza o deserto do Saara. Vamos lembrar que o Rio Nilo ele nasce na África Central e ele vai seguindo de sul a norte, onde ele deságua no Mar Mediterrâneo. Você lembra quais as características do Rio Nilo se relacionam ao desenvolvimento da sociedade egípcia? Bom, cortando o deserto de sul a norte, ele auxiliava tanto no transporte de cargas, já que se podia fazer o transporte fluvial, o transporte pelo rio, de produtos agrícolas, pedras, alvenaria, e seu regime de cheias fertilizava as terras. Vamos para a nossa problematização. Eu trago para vocês aqui uma imagem que foi feita no ano 2005, na cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Em 2005, houve a passagem de um grande furacão nesse território chamado Katrina. E isso acabou fazendo uma grande inundação na cidade. Foi um desastre gigantesco. Houve muito prejuízo, pessoas ficaram desabrigadas, comércios, prédios com risco de desmoronamento. Foi uma tragédia humana gigantesca. Como vocês podem ver nessa imagem, olha o tamanho da inundação e como afetou, você não vê ruas. É mais fácil você passear de barco por essa cidade do que você passear de carro ou de moto. A minha pergunta para vocês, será possível a gente conseguir se beneficiar desses desastres naturais, como inundações? Será que é possível o ser humano tirar algo de bom disso tudo? Bom, aqui nós temos novamente a imagem de satélite mostrando o Rio Nilo. Lembrando que você tem o território do Alto Egito, que ficava ao sul, e o território do Baixo Egito, que ficava ao norte. Lembre-se, a corredeira do rio. E ele aqui cruzando o deserto do Saara. Por muito tempo, o povo da região do Egito teve que aprender a conviver, a prever e a tirar o melhor proveito das inundações do Rio Nilo que aconteciam todo o ano. Por isso era importantíssimo para eles conseguir prever, saber quando que vai acontecer a próxima, conseguir se organizar para tirar o melhor proveito. Então, o que a gente vai fazer? Vamos analisar como as adaptações do homem às adversidades da natureza podem ser o ponto de desenvolvimento de uma civilização. No caso do Egito, eles souberam administrar essas inundações para criar a grande sociedade egípcia, que dependia diretamente dessas inundações que aconteciam. Aqui nós temos um calendário de como era feito esse período de inundações e de secas, de estiagens do Rio Nilo. Eles dividiam o ano em 3 períodos. Shemu, que é o período da seca. Aket, que é o período de inundação do rio. E Perê, que era o momento em que você poderia fazer a semeadura e a colheita. Esses 3 momentos é dividido no ano. Se você for pegar aqui um calendário, o período que vai de meados de fevereiro até meados de junho é um período de seca. Nesse período aí é muito calor, o solo está muito seco, pouca coisa você vai conseguir produzir. Mas no período que vai de meados de junho até meados de outubro, é o período de inundação. Esse período aí, você tem muito fluxo de água, a água inunda as margens do Rio Nilo,
E você também não consegue plantar nesse período. Só que tem uma coisa muito importante aqui. É que é justamente nesse período em que daí essa água vai trazer muita fertilidade para o solo. Ela vai irrigar o solo, ela vai trazer restos de animais, de plantas que vão servir como fertilizante, deixando o solo altamente fértil. Então você vai ter o período de outubro até fevereiro, o período de momento da semeadura e da colheita. Vai ser o período que você podia plantar e era um período muito importante, porque você tinha que plantar e colher dentro desse período certo. Se você perdesse o período, a seca poderia estragar a sua plantação. Por isso era muito importante para os egípcios desenvolver um calendário que permitisse eles prever quando que ia ser a seca, quando que ia ser a cheia, quando que ia dar para plantar. Então, isso tudo eles precisavam ter muito bem planejado. Senão, poderia gerar um período de fome. Veja que apenas um período de 4, 5 meses que você poderia plantar. Isso aí você deveria plantar e cultivar para garantir alimentos para o resto do ano inteiro. Se desse errado isso, você ia ter um ano de fome. Então, era algo muito delicado e que precisava ser bem analisado. Vamos para a nossa primeira atividade do ano. Aqui eu estou trazendo para vocês um gráfico que mostra o regime de cheias do Rio Nilo. Nesse gráfico aqui, ele mostra a vazão. Então, você tem o período de menor vazão do rio e o período de maior vazão do rio, quando tem mais água. Então, o que eu pergunto aqui para vocês? Analisem esse gráfico e vejam em que mês as águas começam a subir. Segundo, em que mês as águas chegam ao seu nível mais elevado, mais alto? E a partir de que mês as águas começam a baixar no Rio Nilo? Vocês vão ter um tempinho aí para analisar esse gráfico e eu já retorno com a resposta correta para vocês. Conseguir analisar o gráfico e verificar certinho os meses aqui para essa alternativa? Então vamos ver a resposta correta aqui. Em que mês as águas começam a subir? Começa a subir, ó, aqui no período de julho. No período de julho ele começa a subir, começa a ter uma maior vazão de água. Em que mês as águas chegam ao nível mais alto? Aqui, ó, você vai de outubro a novembro, você tem essa subida que leva ao cume desse gráfico. Em que mês as águas começam a descer? Bom, chegou no nível mais alto, aí ela só entra em queda. Quando que está o nível mais alto? Aqui em novembro ela vai caindo, entre novembro e dezembro, que começa aí a queda do regime de cheias do Rio Nilo. Certo? Vamos falar então do Egito Antigo, vida e trabalho. O ritmo de vida egípcia era rigorosamente repetido. De fim de julho a meados de novembro, quando o vale estava inundado, não se fazia trabalhos agrícolas, você não tinha terras férteis para plantar. Então, isso aí não acontecia. Era um período dedicado, então, à construção de edificações monumentais, como as pirâmides, a esfinge, palácios, templos religiosos. Tudo isso era feito nessa época. E a expedições militares no sul, que era um território rico em ouro. Então, nesse período, eles se aproveitavam para isso. O que acontecia? Pense que, durante o período da agricultura, o período que dava para você plantar,
Quase todo o Egito ia para o campo e fazia o plantio. As terras do Egito eram consideradas terras pessoais do faraó. Então, para você utilizar essas terras, você tinha que pagar um imposto para o faraó. Esse imposto era em grãos. Então você ia lá, plantava, recolhia um pouco de grãos para você, pagava os impostos em grãos para o faraó, e o que o faraó fazia? Ele guardava esses grãos. Quando vinha daí o período da inundação, o período de cheia do rio Nilo, essa população acabava comendo uma hora. O que eles faziam? Eles iam atrás do faraó. Então o faraó contratava eles para construir suas obras, pontes, para fazer suas guerras, e pagava com os grãos que ele tinha cobrado de imposto antes. Então percebe como era importante o faraó saber muito bem os períodos de inundação, o período de seca, porque o povo ficava dependendo dele em certos períodos. Se ele não conseguisse uma agricultura muito boa, ele não teria alimentos para dar para a população. Essa população passaria fome, e a fome é um dos principais elementos que leva a revoltas. Nessa época também do regime de cheia, como você tinha mais vazão de água, era a época ideal para transportar materiais de construções e cargas pesadas pelo rio. Porque aí você vai ter uma profundidade maior do rio, você vai poder transportar barcos que afundem um pouco mais, que passem sem ter problema de encalhar no rio. Então, vamos para o nosso quiz. Os ciclos de cheia do rio Nilo acabavam ditando a rotina de vida dos trabalhadores egípcios no trabalho ao longo do ano em duas épocas, sendo elas o período do trabalho agrícola durante o inverno e de trabalho urbano, de construir obras, durante o verão. B, o período de trabalho agrícola no verão e de pesca no inverno. Ou letra C, o período de trabalho braçal no verão e de trabalho intelectual no inverno. Vocês têm um tempinho aí para pensar e eu já respondo vocês. Então, alunos, conseguiram responder? A alternativa correta é de letra A, o período de trabalho agrícola, no inverno, e urbano, no verão. Mas se a gente for retornar aqui, nos outros slides, vocês vão me dizer, mas o trabalho urbano é em novembro. Novembro é verão, no hemisfério sul. Aqui, abaixo da linha do Equador. O Egito ficava ao norte da linha do Equador. Então lá as estações são o contrário do que acontece aqui na América do Sul. Como que era feito, então, o trabalho agrícola? O trabalho agrícola era fundamental para os egípcios. É a arte que eles vão se especializar aqui. Tá? Era feito através da ceifa e a debulha, que representavam um trabalho em tempo integral durante as semanas. Você vê aqui o pessoal trabalhando sob um supervisor que ficava analisando todo o trabalho. Os homens cortavam as espigas de grãos, de trigo, sorgo, com uma foice de cabo curto. E as mulheres recolhiam as espigas que eram lançadas sobre um terreiro, em cujo solo batido entravam bois e homens para pisotear essas espigas e assim você conseguir separar o grão da espiga. Enquanto os primeiros pisoteavam os cereais, os homens remexiam as espigas com os ancinhos.
uma espécie de rastelo, puxando e empurrando isso aí, separando a palha do alimento. Então aqui daí eu trago mais uma imagem para vocês, olha o detalhe, novamente um supervisor, sempre de olho no trabalho, provavelmente até para verificar se ninguém está escondendo grãos que seriam cobrados de imposto pelo faraó. E você tem aqui, quando assim, eles cortando o trigo, levando, carregando para outro lugar, aqui o boi ajudando a abrir a terra para fazer o novo plantio de sementes. E também aqueles cortando e desmatando a região, para assim poder aumentar a quantidade de terras férteis, para aumentar então o cultivo e a debulha desses cereais. Então, para fazer isso, eles acabaram desenvolvendo uma grande diversidade de ferramentas novas. Essas ferramentas vão ter utilidades muito distintas, desde um cesto de vime, o qual era colocado sobre a cabeça para assim transportar, até você vai ter uma cega, que é um ancinho curto para você cortar os grãos, para você perfurar a tela, para você perfurar também e cortar pequenos matos aí por diante, e a moenda, o qual eles ficavam nessa posição, e ali eles moíam o trigo para fazer farinha. E essa farinha era usada para quê? Era usada tanto para fermentação e fabricação de bebidas, mas é claro que principalmente essa farinha era usada para a fabricação de pães, que faziam muito parte da culinária egípcia. Mas como que os egípcios imaginavam o que era o rio Nilo para eles? Como que eles imaginavam? O que o rio Nilo representava no imaginário deles? Bom, hoje em dia nós sabemos que as enchentes que ocorrem devido ao transbordamento de vários rios mais ao sul que vão ter a maior vazão de água e daí vão desembocar no rio Nilo e aumentar a quantidade de água do rio Nilo. Hoje em dia a gente sabe disso, é algo comum, vários rios no mundo têm esse ciclo. Mas na mitologia dos egípcios, eles acreditavam que a inundação originava nas cavernas subterrâneas, embaixo do rio, situadas na região da primeira catarata, perto da cidade de Aswan, que eu trago aqui para vocês uma imagem dessa cidade hoje, construída aqui ao lado do rio. Perceba como até hoje, para eles, a navegação desse rio é bastante importante, você navegar aí. Eles acreditavam que, então, isso aqui estava relacionado a dois deuses. Um deus se relacionava diretamente ao rio Nilo e uma outra divindade que habitava essa caverna subterrânea. A inundação do Nilo é quando era essa outra divindade relacionada à inundação saía da caverna. Quando ela saía, o rio se inundava. Mas nem tudo dava certo. Nem em todo momento dava certo. Lembre-se que havia uma relação muito cuidadosa que você tinha que ter para conseguir prever esses períodos de inundação e esses períodos de seca. Caso você prevesse errado, você podia perder toda a plantação. Você podia gerar uma fome muito grande. Isso poderia gerar revoltas contra o faraó. Por causa disso, eles também desenvolveram grandes estudos astronômicos, tentando observar o ciclo do Sol, tentando observar o ciclo da Lua, e assim conseguindo prever mais ou menos quando que seria a próxima estação. Isso eles vão desenvolver muito bem, tanto é que o calendário egípcio vai se aprimorando ao longo do tempo, depois ele chega a ser até adotado, em partes, por Júlio César, que dá origem ao calendário juliano e que dá origem ao nosso calendário que a gente usa hoje em dia. Aqui eu trago uma inscrição esculpida durante o período ptolomaico, que recordava de uma grande fome que houve no Egito durante o reinado de Djoser, na terceira dinastia, isso é, em torno de 2.600 anos antes de Cristo. Então, às vezes, eles acabavam errando essas previsões, ou às vezes, por algum evento natural, atrasava a inundação, a seca se estendia demais. O próprio planeta ele tem seus ciclos e suas variações. Então, a gente tenta prever, a gente tenta controlar, mas nem sempre a gente consegue, porque o planeta ele é uma entidade, portanto. Outro instrumento que eles faziam para prever as cheias é isso aqui. É um nilômetro, isso é, um medidor do rio Nilo. Era um poço de grande largura. Podem ver, era um poço, ele era construído próximo ao rio Nilo, e aqui você tem uma escada, vários degraus. A sua função era medir o nível das enchentes. Quando começava a vir a enchente, esse poço começava a encher mais, e eles iam contando os degraus. Encheu um, encheu outro, opa, está chegando, hora de fazer a colheita. Então isso aqui se tornava muito importante para medir o nível das enchentes. Vários templos e vários palácios
tinham nilômetros adaptados para eles. Além disso, o desenvolvimento da astronomia e de um calendário para você conseguir prever as estações do ano. Então, vamos para a nossa última atividade da aula de hoje. Sobre o papel do rio Nilo na estruturação do Egito Antigo, é correto afirmar que, letra A, permitia a atividade econômica e, com suas cheias regulares, garantia a estabilidade política. Letra B, sua maior importância era servir de meio de transporte para as tropas, que garantiam a supremacia militar. Ou letra C, suas cheias significavam um momento de instabilidade política e econômica, uma vez que destruíam as colheitas e provocavam fome generalizada. Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e a gente já retorna. Então, pessoal, analisaram bem? Responderam? A alternativa correta aqui era a letra A. Permitir a atividade econômica, a agricultura, o transporte, com suas cheias regulares e garantir uma estabilidade política. Mas, professor, eu estava analisando a letra C. Suas cheias significavam um momento de instabilidade política e econômica, uma vez que destruíam as colheitas e provocavam fome generalizada. Se eles não conseguissem medir o Rio Nilo, prever o Rio Nilo, administrar esse regime de cheias, isso poderia ser verdade. Mas, ao longo das várias dinastias egípcias, eles desenvolveram a astronomia, eles desenvolveram a engenharia para conseguir prever isso e garantir a estabilidade. Então, através do trabalho humano e da criatividade humana, eles conseguiram garantir essa estabilidade política que mantinha o faraó no poder. Claro, se o faraó errasse, poderiam haver revoltas. Mas, de maneira geral, os faraós eram muito bem aconselhados, isso era muito bem administrado, era um ponto muito importante da estrutura de poder do faraó, conseguir prever e administrar o regime de cheias. Então, retomado, o que nós vimos hoje, pessoal? O funcionamento do regime de cheias do Rio Nilo. As consequências das cheias para a vida e para o dia a dia do povo egípcio. E o desenvolvimento de técnicas agrícolas por parte dos egípcios. Não era só você ter um rio que garantia a fertilidade, você tinha que saber como trabalhar com esse rio também, prevendo, administrando, construindo ferramentas que permitissem que seu trabalho fosse mais rápido, fosse mais produtivo. Então, havia muita ação da população egípcia na criação dessa sociedade do Rio Nilo. Eram trabalhos anuais. Então, gente, com isso eu me despeço. Então, tchau, tchau para todos.